Aqui, meus amigos, deixa eu falar para vocês. Uma coisa é quando eu pego e descrevo uma técnica de execução. Ó, esse jeito aqui trabalha mais isso, esse jeito aqui trabalha mais aquilo, né? Então, quando eu viro para você e descrevo, olha, esse aqui é o supino inclinado. É um exercício também para peito, que força muito os ombros, força mais a parte superior do peito. Esse aqui é o supino canadense, economiza um pouco os seus deltoides, força mais a articulação, trabalha a parte inferior do seu peito. Estou falando de uma técnica, é feito com os cotovelos para fora, esse aqui é feito com o cotovelo para dentro e tal, tudo bem? Ok. A outra coisa é quando você enxerga o exercício dentro da prescrição de um treinamento. Vou explicar. Vocês todos já ouviram falar de exercícios funcionais, né? Apesar de muita gente não saber direito o que é o exercício funcional, a bandeira é o trabalho funcional, mas deixa eu explicar. Exercícios funcionais são exercícios que aumentam a capacidade funcional e dão autonomia para a pessoa. Bom, todas as pessoas fortes devem ou deveriam ser capazes de fazer exercícios funcionais, né? Os exercícios funcionais, eles não são nem melhores, nem piores, eles não evoluem nem além, nem aquém. Exercício é sempre para quê, para quem e quando. Eu não preciso fazer exercícios funcionais. Por quê? Na minha adolescência toda, até entrar na fase adulta, eu rachei de fazer exercícios funcionais. Depois disso eu fiz muita, mas muita musculação, desenvolvi uma força considerável. E quando eu comecei a ministrar curso de funcional, né, o primeiro curso de Minas foi o meu, o primeiro curso de Goiás foi o meu. Isso, ó, tem chão, hein? Naquela época, sem testar, sem treinar previamente, sem ensaiar, eu ia lá e fazia os exercícios. Com bola, com corda de equilíbrio, plataforma de equilíbrio, qualquer coisa. Porque tinha um lastro de memória motora e porque tinha força para execução. Dessa forma eu estou tentando te dizer que a base de tudo está na força. Então a preparação física da maioria dos esportes começa mesmo pela força, né? Alguns esportes, e todos já sabem do que eu estou falando, precisam de uma capacidade... Perdão, gente. Precisam de uma capacidade cardiorrespiratória exacerbada. Mesmo assim, sem força, por mais que a capacidade cardiorrespiratória dele seja boa, se ele não tiver força, essa falta de força vai consumir o O2 dele todinho durante o exercício. Bom, a base dos esportes está na força, e aí ela migra para potência, ela migra para velocidade, ela migra... Entende? Agora, amigos, quando você vai fazer preparação física dos mais jovens do que você pensou, estou falando de adolescentes e pré-adolescentes, você precisa pensar mais como educador físico e menos como treinador, sabendo que todo bom treinador é um excelente profissional de educação física. Mas eu vou explicar para vocês. Vou falar da realidade que eu conheço, tá? Tem treinadores espetaculares no Brasil? Deve ter. Vou falar da realidade que eu conheço. Um bando de analfabeto. De verdade. De verdade. E de esportes que não cabem profissionais incompetentes. Vou dar um exemplo que me marcou muito. Tênis de clubes elitizados da cidade de Uberlândia, que não é uma cidade pobre. Presta bastante. Praticantes de tênis de quadra, né, tênis de quadra dura, eram orientados em um determinado momento da carreira deles a procurarem o meu estúdio para fazer preparação física. Eu sempre prescrevi exercício mediante uma boa entrevista. Antes que vocês perguntem, não, eu não faço avaliação física e não acredito nos dados que tem em avaliação física. Eu faço anamnese e quando eu preciso da composição corporal eu mando para a clínica fazer um DEXA, para o laboratório para fazer DEXA. Então,
conversando com os pais, eu percebia uma ansiedade muito grande que os filhos se tornassem exímios jogadores de tênis. Ok, beleza, vamos lá então. Entretanto, meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para você. Toda literatura, existe livro publicado em língua portuguesa sobre fisiologia do exercício da criança. Tem um livro maravilhoso do Dartel, que é sobre especialização precoce. Todos os profissionais sérios de educação física sabem os danos da especialização precoce. Haddad, o que é especialização precoce? Vou explicar para você. Por exemplo, força é uma aptidão física. Força é uma aptidão física que ela é trabalhada com ênfase a partir dos 12 anos de idade. Então, qualquer tentativa de treinar força antes dos 12 anos de idade é um exercício, primeiro, de futilidade, ou seja, fútil, aquela coisa que não serve para nada, né? Segundo, é um erro metodológico. Eu sei que vocês têm visto um monte de gente aí no Instagram entregando peso para criança. Musculação faz bem, parará, parará. Ninguém falou que faz mal. Deixa eu te explicar, preste bastante atenção. Ninguém jamais falou que a musculação causasse lesões em crianças. Analfabeto. Isso era coisa do senso comum. Gente burra, gente mal informada, gente preconceituosa. Ia lá e falava, isso aí causa lesão nas crianças. Quando eu falo assim, ninguém nunca falou, tô falando assim, as pessoas capacitadas, gabaritadas, os estudiosos da área, jamais. O que foi dito então, Haddad, que gerou tanto preconceito? Eles não disseram assim, eles não podem, eles disseram, eles não devem. Haddad, não está entendendo nada. Qual que é a diferença? Vou explicar, gafanhoto. Porque uma criança... Então, o que é criança? Gente, eu estou falando de pré-adolescente para baixo, tá? Por que uma criança não deveria ir para uma sala de musculação? Porque o exercício de musculação é o que nós conceituamos como especialização precoce. Por que uma criança de 7 anos, 6 anos... não deveria treinar atletismo das provas, ou qualquer esporte de provas individuais? Porque essa especialização precoce atrapalha ainda mais a socialização dessa criança. Consegue entender isso? Vou mais ainda com você. Quando você pega uma criança, coloca ela na natação, por exemplo. A natação faz bem, esporte faz bem, gente, deixa de ser bobo. Natação, esportes faz bem para a pessoa. Só que a natação ela é o cúmulo da especialização. Né? A natação é um esporte que você não pode praticar em nenhum outro lugar do planeta Terra e não tem gente fazer conversando, brincando, é nadar. Quando você pega uma criança e coloca na piscina, apenas na piscina, não coloca essa criança para fazer jogos lúdicos, pode ser na piscina, jogos coletivos, vôlei, futebol. Essa criança cresce sem conhecer uma coisa que se chama regras de grupo, regras de coletivo e convívio social. Resultado, você cria um bicho metido, antissocial, atrapalhado, não dá certo. As artes marciais, isso aí acontece demais. Voltando à realidade da musculação. Por que uma criança não deve entrar na sala de musculação? Por duas razões. Primeiro, porque a especialização precoce ela é exacerbada. Você não entra na musculação para fazer jogos, brincadeiras. Para isso você pega os equipamentos que dá para fazer circuitinho e jogos e pode botar em qualquer lugar. Quando eu digo sala de musculação, não seja burro. Eu estou dizendo sala de musculação, onde você pratica os exercícios de musculação, evidentemente. Então assim, o que uma criança ganha aprendendo a fazer rosca direta? Nada. O que uma criança ganha fazendo agachamento? É a base, é um básico. As pessoas enchem a boca para falar assim, como é que é? Volta aos básicos. Nunca fez, nem sabe o que é básico. Na vida, nunca fez. Mas escuta gente importante falar, enche o peito e começa a falar. Deixa eu explicar para você. Criança não tem que fazer agachamento não, pessoas. Por que criança não tem que fazer agachamento? Porque a
criança fazendo as habilidades humanas, naturais, as habilidades de socialização que elas fazem entre si, ela agacha, levanta o tempo todo. Mãe Haddad, mas isso aí não dá força. Acabei de falar que a força é uma aptidão física que começa a ser trabalhada a partir dos 12 anos. Então é um erro metodológico. Ah, mas como é que as ginastas treinam força? Especialização precoce. Simples assim. E não é um bicho que tem muito juízo não, sabe? Todos eles têm muito acompanhamento exatamente para evitar problemas de relacionamento social. Beleza. Bom, voltando à história do início, então, quando o pessoal me procurava, precisa fazer a preparação física do meu filho. Eu lembro de um garotinho de 12 anos que chegou aqui, o tênis que estava no pé dele era maior que ele, pra você ter uma noção da pulga que era o moleque. Falei pra mãe, mas escuta mãe, assim, como que é a rotina dele no tênis? Então ele vai pro clube, ele faz 2 aulas de tênis, 2 horas de tênis na quadra, e depois de tarde ele volta para fazer mais 2 horas de fundamento. Falei, vixe. O moleque acorda de manhã, vai pro tênis, depois ele vai pro colégio, acorda de madrugada, né? Aí ele vai pro tênis, ele faz o dever de casa, vai pro tênis, aí ele vai pra escola, sai da escola, volta pro tênis. O horário que ele podia estar fazendo a recreação, brincando, fazendo coisas, ele está com uma raquete em uma das mãos, nem é nas 2. O cúmulo da especialização precoce. E a mãe queria que eu fizesse a preparação física dele ainda. Falei, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Seu rapazinho tem 12 anos e ele não entrou ainda na puberdade, ele faz 4 horas de atividade física de péssima qualidade. O tênis, apesar de ser um esporte da nobreza, ser um esporte interessante, elitizado, é péssimo, né? Excelente cardiovascular, mas em questão ergonômica é uma péssima escolha, né? Assim, entorta tudo a pessoa. Vamos lá. Nessa situação eu falei, olha, não é de mais preparação física que o seu filho precisa, porque para o esporte que ele pratica, a própria prática já traz o condicionamento, posto que ele vai se enfrentar oponentes, adversários de quadra, que tem a mesma aptidão física. Se o menininho do outro lado está fazendo treinamento funcional, musculação ou não está, o ganho disso é ínfimo perto do que vai acontecer quando ele tiver a idade apropriada para fazer preparação física. Gente, eu estou falando de fisiologia pura, de uma maneira muito prática para vocês irem digerindo, tá? Eu já estou explicando. Pega um menino de 7 anos que faz preparação física, um menino de 7 anos que fica dentro de quadra o tempo todo, os dois vão jogar do mesmo jeito. Simples assim. Então, não justifica, além de atrapalhar a recuperação, atrapalhar o crescimento, atrapalhar a mineralização óssea, atrapalhar o foco de concentração no colégio, causar aversão ao esporte, e isso é muito sério, a especialização precoce. O primeiro sinal dela é que a criança, no caso, quando entra na adolescência, passa a detestar o esporte que ela está inserida. Então, comecem a pensar nisso. Num outro cenário, na mesma turma, um pai chegou aqui e disse assim, meu filho é o segundo do ranking. E aí eu, por 15 anos, o rapazinho tinha. E aí assim, eu sou, tá, o cara era um oftalmologista, inteligente pra caramba, inteligente não, bem sucedido. Então eu gostaria, porque o meu filho, ele é o segundo do ranking, e aí assim, seria muito bom essa preparação física do exercício, porque ele é o segundo do ranking. Eu falei, meu senhor, deixa eu falar uma coisa aqui. O segundo do ranking é o seu filho ou o senhor é o segundo do ranking e quer ser o primeiro? O senhor é o pai e quer se tornar o pai do primeiro do ranking? Por que você não é o pai do seu filho apenas? Eu quase apanhei. O cara projetava no filho que ele foi frustrado, não dava conta de fazer. Entendeu? Assim, e eu vejo isso numa clareza tão grande, mas tão grande. Aquele pai que morre gritando na beira do campo pro moleque ir fazer o gol. E foi falta! E bate no pai que tá do lado. Fala assim, nossa, frustrado. Peraí, ô pau pequeno. Desculpa. Eu olho e vejo isso com uma clareza muito grande, assim, sabe? O cara tem uma frustração interna e ele joga e deposita e crê nisso. Que o filho vai acontecer. Enfim, já vi esse filme 300 mil vezes nos meus 29 anos de profissão.
e vou lhes dizer, é a coisa mais chata do mundo, sabe? Ver um pai desse jeito, você vê o olhinho do menino triste, né? Assim, eu tive bem próximo a mim um cara, ele era muito bom de bola. Ele não jogava futebol, ele dava show, gente, tinha que comprar ingresso, sabe? Tinha que cobrar ingresso. O cara, ele era realmente espetacular. Ele nunca falou dele, ele só falava do filho. Nossa, o moleque é bom demais. E levava o moleque lá pro São Paulo para fazer teste. E levava o moleque, não sei o quê. E o cara trabalhava a semana inteira igual uma mula. E levava o filho, punha no carro e dormia até em banco de praça, se deixasse. O filho dele era ruim de bola, cara. Perna de pau, raquítico, o moleque com a cara de maconheiro. Eu falo assim, cara, só ele que acha que o filho é bom de bola. O moleque, além de tudo, é burro e chato e metido. E o pai, cara, um craque, eu nunca tinha visto. E aí eu fui ver um dia uma pelada lá na cidade deles, entre os homens, lá os adultos. Falei, cara, esse homem ele é uma coisa inacreditável, assim, melhor do que muitos jogadores profissionais que eu vi, né? Quando eu trabalhei com preparação física de um time de futebol, terceira divisão, por favor, hein? Não vai achar que eu fui fisiologista do futebol, tal. Não. Não tive essa oportunidade na vida ainda. Mas assim, eu vi cara lá que vivia de futebol e que não chegava nem perto desse homem que eu estou descrevendo para vocês. E ele levava o filho assim, sabe, aquele fã do filho. E eu olhava e falava assim, cara, esse moleque jamais vai jogar bola. Jamais vai jogar bola. Jamais. Né? Então são dois casos que eu trago, então, três casos, perdão, que eu trago para vocês. Um de um pai que queria de todo jeito que o filho fosse bom. O filho era péssimo. Um de um pai cego, completamente cego, que queria que o filho fosse o primeiro do ranking no tênis e queria de todo jeito que eu fizesse a preparação física. E eu falei, não, seu filho não precisa de preparação física, ele precisa de tempo para a cabeça dele. E eu sugiro que o senhor coloque ele em outro esporte, além do tênis. Uma vez por semana, leve ele para uma quadra para fazer esportes coletivos. E para aquela mãe do garotinho de 12 anos, falei, minha senhora, eu sugiro de verdade que a senhora permita, se a senhora acha que o seu filho não tem confiança, ele não acredita na bola, ele não acredita, ele não corre atrás, eu não sou a pessoa capacitada para avaliar se é ou não é isso, existem psicólogos esportivos. Mas assim, eu recomendaria fortemente que o seu filho fizesse arte marcial. Ela falou, karatê? Eu falei, não. Karatê é péssimo para isso, porque o karatê ele coloca a pessoa dentro de uma caixinha. Ai, e a mão não pode ser de outro jeito, tem que virar no momento certo, ele engessa a pessoa. Eu falei, coloca teu filho na capoeira. É Deus me livre. Que era gente que tinha muito Todd, sabe? Eu falei, não, minha senhora. Capoeira tem música, ritmo. Todo praticante de capoeira tem que cantar. E ele canta na frente das pessoas, não é no banheiro, não. É Paranauê. É bem alto assim. Então ele já vai quebrando a timidez da pessoa. E a capoeira, ela preza pela liberdade de expressão. Você se esquiva do jeito que deu e contragolpeia do jeito que dá. E você busca possibilidades, e você é esperto, e a criatividade conta muito. Falei, então seria uma coisa importante, porque a confiança dele vai crescer muito nesse sentido. Mas, recomendo fortemente que ele faça esportes coletivos também. Futebol, vôlei, não como esporte principal, já sei que a senhora gosta do tênis, percebo na sua fala. Mas que ele socialize, que o seu menino aprenda que quando ele sair no time sem camisa, ele vai tirar a camisa e pronto, acabou. Porque o coletivo, o bem maior, decidiu que é para ele ficar sem camisa naquele dia. E se ele for ficar de fora, ele vai ficar de fora pertencendo ao time. Não é ficar de fora, ninguém me põe na quadra. Não, você vai ficar de fora porque o professor quis, porque o time não te escolheu porque você é ruim. Ninguém escolheu você porque você é ruim. Entendeu? Você vai ter que se esforçar mais se você quiser sobreviver. Isso é uma regra de convívio social, né? E quando os mestres percebem um aluno indisciplinado, ele leva porrada. Porque a vida vai te sentar porrada se você fizer graça. Simples assim. Então os esportes coletivos, eles te doutrinam desse jeito, né? Não tem espaço para nego chorão, não tem espaço para valentão,
Porque o time simplesmente vai lá e vai gelar o cara e ninguém escolhe mais. Então ele aprende o convívio social no esporte coletivo. E reforço, você, meu colega de profissão, que todas as vezes que eu vou responder as perguntas de vocês eu chamo de irmão, de amigo, você que optou por trabalhar com esportes coletivos, esporte de rendimento, esporte de performance, não interessa, e hoje trabalha com criança e adolescente, primeiro entenda uma coisa, criança não é adulto em miniatura, seus sistemas fisiológicos não funcionam da mesma forma que no adulto. E eu recomendo que você compre o livro Fisiologia do Exercício da Criança para você entender um pouquinho da fisiologia da criança. Mas recomendo também que você não se esqueça das aulas de educação física. E saiba, quando você estiver fazendo a preparação física desses garotos, a preparação física deles ela é lúdica. Em termos de aptidão, quais são? Força, resistência, flexibilidade, coordenação e potência. O próprio gesto esportivo já oferece o suficiente para ele. Ele não precisa de um exercício funcional para melhorar o chute dele. O chutinho que ele está dando ali em campo está ótimo, está ótimo. Quando ele tiver um pouquinho mais de maturidade musculoesquelética e neuromotora, o chute vem. Quando ele estiver já então, na condição de fazer preparação física, aí treina-se força. Mas a força que se treina não é essa bobagem que eu vejo em beira de campo, beira de quadra, beira de piscina, colocando exercícios funcionais para aumentar a força. Ô Jesus! Força você aumenta com exercícios básicos. Agora o titio falou. Básico, empurra, puxa e agacha. Aí nessa hora ele esquece o que é o básico, vai lá e bota uma bosta, uma inutilidade de um elástico e fica passando um exercício que você olha e fala assim, ai, 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 ai. Quando o Functional Training começou a bombar no Brasil, 2002... eu rachei de ver vídeo, quando veio aquela onda de vídeos do YouTube, a primeira leva, vídeo para tenista, os caras são burros demais, ruim demais, essa é uma topeira intergaláctica que carrega toda a desgraça do inferno dentro da falta de conhecimento. Desculpa o palavrão, gente, mas eu tenho um ódio tão grande de gente que não devia estar trabalhando na minha área e está ganhando um dinheiro que é de vocês, que é meu, nós que estudamos sempre. Eu quero que esse povo pegue fogo, sabe? Vai fazer outra coisa, presta engenharia, vai fazer medicina, deixa quem sabe trabalhar. Porque bota a mulher sentada numa bola, pegando a raquete e devolvendo bolinha na raquetada. Que isso tá oferecendo, velho? Isso aqui eu estou treinando core, da tua mãe deve ser, né? Não é possível que você que vive do tênis não consegue perceber que esse exercício não está agregando nada. Esses dias eu vi uma professora, essa me deu uma cólica de útero, gente. Nossa, sabe aquele... até esqueci. Aquela canoagem em pé, como é que chama, gente? Aquele remo que você vai remando em pé assim. Me ajuda aí alguém que sabe do que eu tô falando. É super bonito o esporte, porque acontece em águas mais calmas um pouco, né? Os pés são paralelos, a pessoa vai remando. Vocês sabem o que eu tô falando. E aí, eu chego na sala de musculação. Nossa. A professora de educação física formada me entrega um cabo, sabe, lá da ginástica, um bastão da ginástica. Bota uma caneleira, sei lá de que jeito, na ponta, assim, caneleira, não a caneleira de areia, a caneleira de prender no cabo de aço. Stand-up, obrigado Armando, stand-up. Bota aquilo preso na polia de baixo do crossover, gente. E começa a fazer o movimento de remar em pé. A menina em cima de um bozu. Fica em pé em cima do bozu. Pega o negócio e ela rema assim com o bastão puxando o cabo de aço da polia de baixo. Eu olhando aquilo,
Ó, vou confessar pra vocês, eu tava lá do outro lado da sala de musculação vendo de longe, sabe? E pior que a personal, a professora de educação física, ela fala assim, aí endireita as costas, isso. Faz o bracing, puxa o umbigo, aí atrava o abdômen, isso, inspira e expira. Eu vou falar pra vocês. Quando ela falou assim, puxa o bracing, alinha a coluna, gente, eu quis sair correndo dentro da sala de musculação, mas pular com os dois pés, um no peito e o outro na cara da professora. Eu falei, vou matar essa desgraçada. Depois eu vou jogar um coquetel molotov na faculdade que formou uma topeira dessas. E a moça fazendo exercício na disciplina, cada vez que ela falava pra menina fazer o bracing, ela puxava a barriga pra dentro, endireitava as costas e tal. Sabe, assim, você não precisa ser uma pessoa inteligente, né? Você pode ser burra, que nem essa mulher, uma imbecil, analfabeta, idiota, para você olhar e ver que ela está fazendo o mesmo exercício que ela faz já na água, sendo que o da água é o apropriado, já é o específico. O que você está... Criatura, trabalhe exercícios para as costas, para os ombros, para os braços, o alongamento. Bom, tudo que é ruim pode piorar, porque isso tem pessoas fazendo com crianças e adolescentes. Então saibam, preparação física, gente, ela é extremamente simples. As pessoas é que complicam, tá? Força é treinado apenas usando exercícios de força. Depois que você ganha força, você converte essa força para potência. E aí você vai fazer alguma coisa, algum exercício que se pareça com o gesto esportivo, para reprodução do movimento e converter aquela força em explosão. É por isso que você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque vai que aqui na turma tem um igual a professora lá do stand-up, né? Não sei. Por exemplo, tá? Você pega um saltador em distância, salto triplo. Ele bate o pé esquerdo, pedala no ar, bate o esquerdo de novo e dá o último salto com o direito. Pronto. Ou o contrário, se ele for canhoto. Essa pessoa, ele fez muito agachamento. Mas é com os dois pés, viu? É básico, ele fez muito agachamento para ganhar glúteo, coxas, ganhar quadril, ganhar lombar, fez muito. Ficou forte pra caramba. E aí, de repente, você chega na pista de atletismo, tá ele pulando com o pé, só assim, ó, toim, 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 toim. O treinador dele tá fazendo um trabalho para converter aquela força que ele treinou na sala de musculação em potência. Pronto, simples assim. Entende isso? Pois é. E além desses educativos, e aí você pode chamar de treinamento funcional, treinamento o que você quiser, são exercícios educativos, exercícios especiais do esporte. Se você pegar o livro do Manuel Gomes Tubino, que Deus o tenha, Metodologia Científica do Treinamento Esportivo, cada final de capítulo tem lá exercícios especiais para o futebol, exercícios especiais para o vôlei. Se você conversar com o excelentíssimo doutor Antônio Carlos Gomes, ele vai olhar para você e vai descrever um zilhão de exercícios que ele não vai chamar de funcional, ele vai chamar de exercícios especiais. E ele nunca vai chamar de exercício. Isso aqui é um exercício específico de futebol, Haddad. Não, jumento. Exercício específico de futebol é o exercício de jogar, desgraçado. Quando você está dentro de campo jogando, você faz o exercício do jogo. Esse é o específico. Exercício especial. Todos que você faz com cone, com deslocamento com a bola, com elásticos, com saltitos, salta, cabeceia, cai, faz abdominal. Específicos é entrar dentro de quadra e jogar. Especiais são destinados àquela habilidade. E saiba, existe idade para isso, existe um momento para se fazer isso. E eu espero, de verdade, que
que todos vocês, ao treinarem pessoas aparentemente saudáveis, inclusive jovens, adolescentes e pré-adolescentes, se perguntem o seguinte: para que esse exercício vai servir para essa criança? Para quem eu estou prescrevendo esse exercício, se esse alguém é uma criança? E quando eu vou prescrever esse exercício enquanto ela ainda é uma criança? Simples assim. Não, Haddad, eu vou fazer agachamento com ela agora que ela está com uns 10 aninhos, que ela vai adquirir memória muscular quando ela for grande. Meu Deus, meu Deus. É muita bobagem junta que eu ouço e leio diariamente e fico frustrado. Haddad, você pode me ajudar? Não, porque quem pode te ajudar é um professor de português primeiro. Depois um professor de educação física. Vamos adiantar o nosso raciocínio e cuidar para um bem maior antes do mim ajudar. Tá bom? Beleza.